muita alegria, estamos aqui novamente para o segundo episódio dessa série dentro do ano vocacional, aqui na Capela São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, no IFA, no Instituto Filosófico de Apucarana, e conversando com o nosso querido Padre Albertinho, esse grande formador pelo qual a maioria dos padres que nós conhecemos, que celebram as missas das nossas comunidades, conviveram com ele, aprenderam um pouco das suas histórias, da sua experiência no seminário. Lembrando que o Padre Albertinho está com 82 anos de vida, 56 de sacerdócio e continua nessa lucidez, nesse exemplo de vida e nesse carisma de falar que é tão gostoso ouvi-lo. Padre Albertinho, então nós vamos continuar a nossa conversa porque o assunto é tão profundo e rico que a gente não pode se ater a 15 minutos de internet, que é o tempo que eles gostam no programa. Nós queremos explorar um pouco mais. Nós já vimos no tempo anterior todo esse processo de formação, essa preocupação com o sacerdote como um ser humano no todo, preparando para uma vida sacerdotal, uma vida de serviço. Agora eu queria saber do Padre Albertinho como que é viver toda essa caminhada com um seminarista e quando está chegando às vésperas da sua ordenação, às vésperas da concretização desse sonho. Como que fica o Padre Albertinho diante disso? Bem, eu acredito que já ficou claro que a vocação é dom de Deus, é graça, é missão. Ficou claro também que a formação presbiteral exige não apenas uma pessoa. O bispo é o primeiro responsável da formação dos presbíteros. Depois, nós temos uma equipe de formadores. Sempre deve-se trabalhar em equipe. Nós temos o reitor, nós temos o diretor espiritual, nós temos o responsável, que nós chamamos responsável acadêmico, e nós temos responsável também pela pastoral. Então, nós formamos uma equipe. E cada etapa tem a sua equipe. Reunindo numa diocese, nós vamos encontrar 7, 8, 9 formadores, junto com o bispo. E é claro que quando o aluno já vai caminhando para a ordenação, é uma alegria de toda a equipe. Mas é uma alegria também daquele que vivenciou com ele diretamente durante todo o período de formação. Eu tenho a graça de acompanhar de 78 para cá, a maioria dos que chegaram à ordenação. Desses 60, 65 padres. Então, toda vez é uma alegria assim do coração de ver que perseveraram. Não é fácil a perseverança, porque primeiro Deus escolheu aqueles que Ele quis. Ele pode chamar, mas Ele escolhe desses que Ele chamou, aquele que Ele quis. E quando a gente vê que o aluno escutou o chamado, disse sim e está indo para a sua ordenação, a felicidade é muito grande para a gente que acompanhou desde jovem, mais jovem, porque 17, 18 anos, quando chegou no seminário, e agora com 25, 26 anos ou até mais, e que ele está
preparado para servir as comunidades da diocese. Então, isso, Cidinha, é uma alegria muito grande, muito mesmo, a gente se emociona, mas não é só de uma pessoa, a gente vê que é uma equipe que está feliz, porque tem aqueles que cuidaram e que estão acompanhados no propedêutico, tem aqueles que acompanharam na filosofia, tem aqueles que acompanharam na teologia e que continuam acompanhando, porque a formação continua. Mas somos nós todos, e o bispo é o que se sente mais feliz, porque ele está vendo que a família diocesana está recebendo mais um servidor da palavra de Deus, da Eucaristia, da comunidade. O bispo se sente feliz e nós, juntamente com ele, nos sentimos felizes por ter preparado aqueles que vão ser missionários lá nas comunidades em que eles estiverem trabalhando. Eu fiz essa pergunta, Padre Albertinho, porque eu, como mãe, tenho 3 filhas. Quando cada uma delas chegou o momento de querer constituir a sua família, o casamento, então a gente sabe o quanto é importante viver esse momento, no meu caso e do José Luiz, de saber que nossas filhas estavam dando um passo assim como nós demos. Um dia chegou a vez delas, né? Então eu imagino que para o senhor formador, assim como os demais formadores também, vendo esses meninos chegando, preparando-os, cada ordenação é um voltar no tempo, né? No dia em que eu também vivi essa emoção, agora estou vendo esse jovem assumindo todos esses compromissos, rezando por eles para que sejam fiéis a tudo aquilo que assumiram perante a comunidade e sejam realmente um bom santo sacerdote, né? Veja, Cidinha, a coisa mais interessante é a experiência pessoal minha, de 45 anos de trabalho. A alegria, quando eles estão no processo formativo, é uma alegria de paternidade realizada. Mas logo a seguir, a gente fica feliz porque essa paternidade gera um sentimento de fraternidade. Porque aquele aluno vai ser meu irmão, que vamos trabalhar juntos. Veja bem, eu estou trabalhando atualmente com o padre Leandro. Eu fui formador dele. Já trabalhei com o padre Marcos Bertanha. E já foi reitor também. E assim, quantos, né, que a gente ajudou, quer dizer, esteve na formação, a gente se responsabilizava com eles, e que hoje eles já são formadores, já foram. O padre João Osório foi aluno meu lá em 79, 80, 81. Já foi reitor também neste instituto. E é o vigário-geral, é o meu irmão, a serviço da diocese, vivemos a fraternidade. É bonito quando o processo formativo se encaminha para o término dessa etapa em que o seminarista já se vem preparado, vem se preparando, mas ele se vê já preparado e os formadores também o vê em condições de ser ordenado. É quando se faz, então, os escrutínios nas comunidades, entre os padres, e que o aluno ele recebe o parecer dos leigos e também dos colegas presbíteros para ser ordenado diácono e, posteriormente, padre, presbítero. E quem preside todo esse processo é o reitor e
o bispo diocesano. E o bispo, então, aceita e decide a ordenação. Está nas mãos do bispo a ordenação. E quando nós sentimos esse chegar no finalmente, claro que tem aquela sensação de paternidade que se realiza, do filho que cresce e do filho que se prepara para enfrentar a vida. Isso é um sentimento muito profundo que nós trazemos, os formadores, e eu, em particular, de uma maneira afetiva, emotiva, vivo essa experiência de paternidade daquele filho que agora já pode trabalhar, está já na pastoral. Mas também, depois que ele se ordena, ele se torna um irmão. E como irmão, a gente se relaciona numa fraternidade em que eu sou o mais velho. E eles reconhecem em mim aquela figura que os acompanhou durante o processo formativo e que depois se torna irmão. E o carinho que eles têm realmente é muito grande para com o irmão mais velho, que o ajudou a crescer e que ajuda ainda quando precisa. Eles sempre têm essa abertura de se aproximar para conversar comigo, mas é um sentido assim, parece que de gratidão que eles sentem por ter se relacionado, ter sido, a gente chamar, entre aspas, formado, né? Mas seria nesse processo de caminhada na formação, eles têm um sentimento de fraternidade muito grande e de amizade, que é importantíssimo, esse sentimento de amizade que eles têm para com o irmão mais velho e que eu tenho um pouco de paternidade e de amizade para com todos eles, no sentido de confiar no trabalho deles e de elogiar o trabalho deles também. Eu fico muito feliz dessa experiência. Dentro dessa linha, conversando com o Padre Albertinho, de toda essa experiência vocacional pela qual muitos seminaristas, sacerdotes já passaram, existe também a necessidade do espaço físico. E agora é desse espaço físico que queremos falar. Hoje estamos gravando aqui nessa linda capela, mas é claro que 45 anos atrás não existia toda essa estrutura. Então, no dia 28 de fevereiro de 1978, foi realizado no Cedra, que é a casa de encontro Dom Romeu Alberti, a primeira missa com os seminaristas e futuros sacerdotes que iam iniciar esse processo de formação. Um ano depois, em 1º de março de 1990, essa formação foi realizada na Colônia Esperança, ali onde hoje é a Casa Paroquial. Era possível ter a estrutura para acomodar esses seminaristas. E ali ficou por 11 anos. Foi em 1990 que ficou pronta a primeira parte desse espaço, né, Padre Albertinho? O chamado IFA, que é o Instituto Filosófico de Apucarana, e desde então, realizada essa formação hoje, com eles aqui muito próximos dentro da cidade de Apucarana e fazendo todo esse trabalho com a acomodação que o lugar permite. Agora, nós falávamos, Padre Albertinho também, que os bispos têm essa função, lógico, o dia da ordenação é a presença dele, mas que nessa história de 45 anos, o senhor viveu a experiência dos nossos 5 bispos participarem do final do processo formativo e realizarem essas ordenações. Dá para o senhor falar um pouquinho agora da experiência, do jeito de cada um deles na forma de ordenação? Todos procedem da mesma forma ou com personalidades diferentes, têm enfoques diferentes também? Então, veja, o Dom Romeu praticamente preparou o celeiro, preparou a formação, né?
Ele tinha uma característica muito interessante, porque aqui não tinha condições de ter a filosofia no início, não tinha condições de ter a teologia aqui por perto. Ele gostava, o Dom Romeu, de mandar alguns seminaristas fazer teologia em Roma. E depois que eles terminavam os 4 anos de formação em Roma, eles voltavam e eram ordenados padres aqui na Diocese de Apucarana. Outros seminaristas, para fazer a teologia, ele mandava para Florianópolis, e que também depois voltavam para a ordenação aqui em Apucarana. A filosofia, já desde 75, o Dom Romeu, ele começou a organizar, juntamente com o padre recém-ordenado na época, o padre Antônio José de Almeida, organizou um curso de filosofia com alguns padres aqui da diocese e alguns padres que vinham de São Paulo, de Curitiba, de Ponta Grossa, e que trabalhavam nesse período de formação. O Dom Romeu ordenou alguns padres, não eram todos, porque a maioria vieram depois. Vieram com Dom Domingos. O Dom Domingos tinha uma maneira própria de acompanhar através dos formadores. Eu convivi intensamente o período de formação dos seminaristas no tempo do Dom Domingos, que ele confiava na equipe de formadores. Ele vinha e ele se preocupava, mas a maior parte dos nossos relacionamentos acontecia na Cúria Diocesana, em que nós informávamos ao Dom Domingos o processo formativo, a situação dos alunos, a dinâmica, e ele acompanhava. Era um estilo diferente. Depois que ele deixou, que ele já ficou emérito, deixou o comando da diocese, o padre Luiz Bernetti, que substituiu o Dom Domingos. Era muito querido, muito simples e que acompanhava com carinho a formação vindo ao seminário, mas ficou pouco tempo também. E depois dele, nós recebemos o Dom Celso. O Dom Celso já tinha sido formador em Curitiba. E então o Dom Celso participava mais intensamente da formação, estava sempre aqui, fazia reuniões com os alunos. E então a gente viveu esse período. Quando se pergunta qual o sentimento desses bispos aqui da nossa diocese, do Dom Romeu, ele sentia dentro dele que ele estava construindo uma igreja que estava nascendo e que ele precisava urgentemente desses filhos que ele ordenava presbíteros para dar continuidade a essa igreja que estava nascendo depois do concílio. Então, a alegria, a gente percebia, era imensa do Dom Romeu, dando os primeiros passos com os primeiros padres que ele estava formando. Era muito interessante essa perspectiva. O Dom Domingos, sempre muito querido, e ele gostava de celebrar as ordenações nas paróquias de origem dos seminaristas. E ele sempre se manifestava muito alegre, muito solto, se comunicava muito bem com o povo gostava do Dom Domingos, principalmente nesse período de ordenação, porque a alegria dele era muito grande. Como também a gente viveu experiências com o Dom Luiz Bernetti,
que ordenou uma quantidade boa de padres em pouco tempo, porque nós tivemos um período de safra, a gente pode dizer, de seminaristas já na fase final da formação e que vieram já prontos para a ordenação. Era muito bonito, ele ficava encantado de ver tantas ordenações na idade dele que ele não tinha ordenado anteriormente. Então, ele se sentia muito realizado. É a mesma coisa com o Dom Celso. Ele também se sentia muito feliz. E eu acredito que esse sentimento de felicidade e de paternidade dos bispos é visível nos olhos deles no dia da ordenação, porque ele sabe que está dando continuidade à igreja. E essa igreja diocesana, que tanto precisa de padres missionários para fazer acontecer a evangelização dentro da igreja particular, que eles são bispos. É uma alegria a gente constatar a alegria do bispo. Falar em ordenações, falar em preparação, falar em vocações é um assunto longo e a gente vai ainda ter mais um pouco de conversa com o Padre Albertinho, porque agora tem umas particularidades que eu vou querer tirar dele para o nosso próximo episódio, convidando vocês a continuarem e saber que vocação é algo importante. Nós estamos falando do futuro da nossa igreja, da realidade da nossa igreja. Então continuem sempre ligadinhos na DATV e acompanhem o próximo episódio com o final da entrevista com o Padre Albertinho.